Fala pessoal, boa noite. Agora sim, eu sou a Priscila Borba. Você que está aqui, você está na oficina do Adorador. Como é que foi o teu culto? A maioria do pessoal que está aqui agora interagindo com a página aqui, tá vendo uns vídeos que a gente acabou de colocar aí, muito legais. Pessoal, enquanto vocês estão entrando aí, nós estamos fazendo uma série de devocionais e eu gostaria de falar com você hoje. Nós não conversamos ainda algo da palavra de Deus hoje. E eu coloquei como tema aí, se você ver, justamente, você já escolheu o pão da ceia? Talvez você vai falar assim, Priscila, você tá doida, o que você tá falando aí? O pessoal vai entrando aí, nós vamos conversar um pouquinho. Eu acabei de chegar do meu culto, inclusive o Thiago tá aí, ele vai estar conversando com vocês aí, se vocês quiserem compartilhar algo conosco. Nós tivemos nosso culto de Santa Ceia, talvez você também teve, né? Geralmente nas igrejas, o primeiro domingo do mês é o culto de Santa Ceia, né? Mas, queridos, eu já estava com uma palavra do Senhor para compartilhar com vocês e hoje a nossa pastora Elisete, ela ministrou justamente sobre a ceia. Por que eu coloquei isso, se você já escolheu o pão da ceia? Talvez eu pudesse fazer uma outra pergunta para você. Você tem noção de quantas vezes você já ceiou na sua vida? Será que você poderia contar quantas vezes? Eu parei há um tempo atrás para pensar sobre isso. É impossível, né? Boa noite, Lili. Então, assim, é impossível a gente se lembrar, né? Talvez quanto tempo faz que você é cristão. Mas o que eu quero falar com isso? Um dia, o Senhor falou algo comigo. Eu me vi escolhendo o maior pedaço de pão na hora da ceia. Eu me vi tentando pegar o maior pedaço de pão. Quem nunca, né? Eu peguei o cálice, o suquinho de uva, e eu olhei assim pro meu irmão que estava do meu lado, e eu falei assim, nossa, hoje o pessoal miguelou, hein? Que pouquinho. Porque é tão gostoso, a gente quer tomar bastante, né, o suquinho. Pois é. Queridos, e naquele momento, o Senhor falou comigo, filha, você se esqueceu o motivo disso tudo. É isso que eu quero conversar com você nessa noite. Sabe que quando Jesus foi ceiar em Lucas, tá aí capítulo 22, eu coloquei esse texto aí. Quando ele vai ter a Páscoa e celebrar a Páscoa e participar da ceia e fazer a ceia, ensinar sobre isso, ele começa falando assim, eu esperei tanto esse dia chegar. Queridos, talvez você tenha se esquecido com o passar do tempo, assim como eu, você tenha entrado no piloto automático. E talvez assim como eu, você está mais preocupado em saber qual música você vai tocar na hora da ceia e você nem presta atenção no que você está fazendo. Queridos, quando Jesus se entregou por nós e mudou a nossa história, essa é a fé que a gente professa. Esse é o amor que a gente professa. Quando ele fez isso, ele nos resgatou, ele nos curou. A nossa pastora Elisete deu uma palavra hoje tão linda e ela falou uma frase muito forte na nossa Igreja da Paz, aqui de Sorocaba. Ela disse que o sangue, ele faz a gente ir para o céu e o corpo traz o céu aqui na terra. O pão, por quê? O corpo, queridos, ele foi moído e pelas nossas transgressões. E o corpo de Jesus moído, esmagado, esse castigo que estava sobre ele nos traz a paz. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. Nosso corpo aqui, nós somos sarados, nós somos transformados. Há um poder quando nós nos reunimos como igreja para ceiarmos. Mas eu queria falar para você algo mais emocional até. Jesus queria tanto participar daquele momento e eu vejo ele, sabe, falando assim com seus amigos. Depois que eles participaram da Páscoa, que eles comeram tudo que tinha para comer, Jesus então se levanta e ele fala, olha, tá vendo esse pão?
esse pão é o meu corpo que eu estou entregando para você, e esse cálice é o meu sangue. Queridos, isso a gente está cansado de ouvir, a gente sabe de cor. Na noite que foi traído, tendo dado graças, a gente sabe de cor. Mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ele estava falando assim, eu imagino ele falando assim para os seus amigos, sabe? Um dia a vida vai ser muito difícil. Um dia as coisas não vão ser fáceis, as coisas vão ser complicadas. Um dia o diabo vai se levantar de tal forma contra a tua vida e a coisa não vai ser fácil. Mas assim, todas as vezes que você comer o pão e beber do cálice, lembra de mim, tá? Lembra de mim. Lembra de tudo que eu fiz. Lembra de todo o meu sacrifício, tudo que eu fiz para te salvar, para te resgatar. E talvez você aí nesse domingão aí chegou em casa, talvez você não se lembre de alguns detalhes. Eu não vou me prolongar muito nesse vídeo não. Mas eu só quero te lembrar uma coisa, quando a gente para pensar no pior momento de Jesus. Eu sempre falo isso na oficina, porque isso me toca muito. Quando a gente para pensar no pior momento de Jesus, a gente pensa nos açoites, na cruz, nos cravos. E de fato, Jesus sofreu muito. A morte de Jesus, se fosse uma morte simples por cruz, demoraria muito mais tempo, mas a morte dele, a partir do momento que ele foi crucificado, aproximadamente 6 horas. Ninguém morria em 6 horas por ser crucificado. Mas ele foi tão maltratado e ele morreu muito rapidamente. Mas o pior momento de Jesus que eu entendo foi no Getsemane. Sabe por quê, queridos? Porque assim, se você estudar a vida de oração de Jesus, todas as vezes que Jesus ia orar, ele se distanciava dos seus discípulos, ele ia para um lugar solitário e orava, e depois ele voltava. Mas no Getsemane foi diferente, ele levou seus amigos com ele. Ele deixou seus discípulos e pegou os mais chegados e foi com eles orar. E quando eles estavam orando, Jesus andando com eles, antes de orar, né? Porque você já sabe o que aconteceu. Jesus abre o coração para eles e fala: eu estou sentindo uma tristeza mortal. Eu estou sentindo uma agonia de morte dentro de mim. Me ajuda, ora comigo. Jesus nunca tinha pedido para os seus discípulos orarem com ele. Mas sabe, o lado físico de Jesus estava precisando de oração. Sabe, você já passou por isso como eu já passei. Tem hora que a gente precisa de um amigo para orar junto com a gente. A gente precisa de alguém para a gente não estar sozinho. E foi esse momento de Jesus. Infelizmente, eles não puderam vigiar e orar com o Senhor e eles dormiram. Você sabe da história. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que o pior momento de Jesus na cruz, que eu entendo, foi no Getsemane. Um beijo, minha pastora acabou de entrar, minha inspiração, inclusive para estar conversando sobre isso, sobre a cruz. O pior momento de Jesus que eu entendo foi no Getsemane, de fato, quando ele pede ajuda para os seus amigos para orarem com ele. Queridos, quando a gente para pensar que Jesus pede para Deus afastar esse cálice porque era muito pesado e Jesus começa a suar gotas de sangue, a gente logo já pensa que Jesus sentiu tanta dor física ali, algo estava acontecendo dentro dele, e eu entendo que era o meu e o teu pecado entrando em contato com a santidade dele, e algo dentro dele ali, a pressão era tanta, ele mal podia suportar o começo daquilo que ele iria passar pelas nossas vidas. Mas sabe que naquele momento que ele pede para o Pai afastar o cálice, porque era muito pesado, sabe o que eu entendo? Jesus, quando veio aqui na terra, ele já sabia que ele iria morrer, e morrer dói. Morrer é algo que ele já esperava sentir, a dor física da morte. Mas eu entendo, queridos, que naquele momento, a pior dor foi a dor que Jesus sentiu. Como a minha pastora falou hoje, foi justamente quando o meu e o teu pecado começou a afastar Deus de Jesus. Essa dor talvez ele não tivesse
não sei, talvez ele não tivesse calculado que ia ser tão forte, ia ser algo tão terrível, porque a palavra diz que desde o princípio Jesus estava com Deus. Jesus sempre esteve com Deus, só que o meu e o teu pecado fizeram com que Deus tivesse que se afastar de Jesus por aquele momento. E aquele momento, se você pudesse imaginar assim, o meu coração se enche pelo amor, pela misericórdia de Deus, porque eu imagino Jesus sentindo, sabe, aquele afastamento, porque a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus. E eu imagino também na minha mente tão pequena, eu imagino Deus olhando aquilo, mas ele tinha um plano para isso e era necessário que aquilo acontecesse. E sabe o que eu imagino? Eu imagino quando Jesus estava sofrendo tudo que ele sofreu e sozinho, porque Deus não podia estar perto dele por causa do nosso pecado. Naquele momento que ele estava na cruz, que ele estava sofrendo tanto, queridos, eu imagino algo, quase que um desenho na minha mente. Eu imagino os céus abertos e todos os anjos apostos olhando para aquela cena e falando para Deus: Deus, dá uma ordem para nós, dá uma ordem, que nós vamos lá agora e nós tiramos ele de lá. E aí eu imagino Deus olhando e falando: não faça isso, deixa, é necessário, é preciso. E naquele momento Deus teve que virar as costas para Jesus por um instante, por você, pela minha vida. E tudo isso para de repente a gente, com o passar do tempo, entrar no piloto automático e fazer como eu fiz um dia. Na hora de passar a Santa Ceia, eu ficar escolhendo o maior pedaço de pão. Eu ficar vendo se o meu cálice tem mais suco de uva ou não. O que aconteceu com a gente? É essa palavra de hoje que eu queria deixar para vocês. Eu tô com o coração cheio, fervendo aqui, porque a gente foi tão ministrado hoje sobre a Santa Ceia. Uma palavra tão poderosa de Deus. Querido, em nome de Jesus, sabe, não esqueça, não deixa ser automático. Sabe o que Deus falou comigo um dia? Eu estava lendo aquela passagem que fala que quando Jesus fala que está consumado, o véu do templo então é rasgado. E de repente o véu do templo é rasgado. E queridos, é algo tão tremendo. Só que eu comecei a ler aquilo. Eu já li isso tantas vezes, eu estou acostumada, não tem novidade. E aí o Espírito Santo falou comigo: filha, o que aconteceu? Você chora com filme de sessão da tarde. Você se emociona com filme de sessão da tarde. Mas você lê a minha palavra e você não sente mais nada. Um dia Deus falou isso comigo. E eu entrei em crise comigo mesmo. Eu falei: não, Senhor, eu não posso ler a tua palavra como se fosse qualquer coisa e aquilo não fazer diferença na minha vida. Eu não posso me acostumar, eu não posso entrar no piloto automático. E eu saí do piloto automático, mas a gente tem que lutar todo dia para sair do piloto automático. Quem aqui é cristão desde berço sabe muito bem do que eu estou falando. A gente acostuma com ser crente. A gente se acostuma com a presença de Deus. E a gente acha que o que a gente aprendeu um dia, o óleo que a gente tem, a unção que a gente tem é o suficiente para o resto da vida. Mas não é. Deus tem algo novo todos os dias para nós. Eu sei que aqui nós temos na nossa página muitos músicos, muitos adoradores, pastores. Nós temos muitos cristãos aqui.
Nós estamos fazendo uma série de devocionais e eu, cada dia, aquilo que Deus fala comigo, eu compartilho aqui. Eu comecei a fazer isso. Se você entrar aí, você vai ver os outros dias aí. Mas sabe, eu só quero pedir para você, compartilha isso. Se você não quiser compartilhar o vídeo, eu não estou dizendo isso para ter like, não. Se fosse isso, eu não estaria entrando aqui em pleno domingo, às 11h23 da noite. Não é isso. Mas que você pegue essa palavra, que você leve para o teu grupo, para a tua igreja, para os teus irmãos, para a tua vida. Em nome de Jesus. Não deixe, você não pode se acostumar com a vida de ser crente. Não se acostume. E lembra que o que o Senhor nos pediu na Santa Ceia é justamente que a gente se lembre dele e faça memória dele até que ele volte. E ele vai voltar, como a nossa pastora falou hoje. E o meu coração se encheu de fé, de alegria no Senhor. Ele vai voltar. E Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a nossa pastora falou isso, e isso é tão verdade, queridos. Lá ele fala sobre você discernir o corpo, você se examinar e participar. Tem muita gente que se examina e não participa. Tem gente que se examina, se acha indigna e não participa do corpo. Queridos, nós nunca seremos dignos de participar do corpo. Nós temos que nos examinar, nós temos que entender o que está acontecendo conosco, pedir perdão a Deus, o Senhor nos purifica e simplesmente a gente começa de novo, e todas as vezes que for necessário a gente se achega aos pés da cruz de novo. Mas quando eu participo da ceia, quando eu participo do corpo, aquilo está me ajudando a me lembrar de Jesus, a me fortalecer. Sabe? E aí Paulo continua dizendo lá em 1 Coríntios 11, e aí ele fala isso, e foi tão lindo que a nossa pastora falou, nos trouxe essa revelação, e ele fala lá, ele está dando uma orientação para a igreja de Coríntios, e ele fala assim: é por isso que no meio de vocês tem tanta gente fraca, tanta gente doente, tanta gente precisando de ajuda, porque vocês não discerniram esse momento da ceia do Senhor. Porque vocês não entenderam o poder que há quando você participa da ceia do Senhor e você faz aquilo em memória dele. Se você tiver fé de fato, você pode ser curado. Você pode ser sarado, tanto no teu físico quanto no teu emocional. Sabe? Talvez você vai participar da ceia só daqui a um mês, não sei. Ou talvez não, seja mais rápido, mas assim... Esse é o devocional, é a palavra que eu gostaria de falar com você. Não deixa ser só mais um dia. Não pega aquele pão e aquele cálice e bebe e participa só para todo mundo ver que você não está em pecado. Quem foi que inventou isso? Que horas que foi que a gente pegou a palavra de Deus e a gente mudou tudo e a gente... É a graça, é a misericórdia de Deus, queridos. Nós nunca seremos dignos, nunca seremos dignos. Eu só queria terminar essa live, que você durma com essa palavra, que você espalhe isso por onde quer que você for. O sacrifício de Jesus pelas nossas vidas. O que seria de nós se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor? Nós nunca vamos merecer. Mas por tanto nos amar, Ele se entregou. Ele prometeu que Ele iria voltar. E Ele não iria nos deixar sozinhos. E eu creio, sabe, queridos, quando a gente se reúne como igreja, uma das coisas que acontece é que a gente atrai a presença de Deus. Porque o que a Bíblia diz é que onde estiverem 2 ou 3, eu estou lá. E eu sei que Deus está aqui com a gente agora. Eu sinto isso, Deus está aqui com a gente agora. Ele prometeu que Ele nunca iria nos deixar.
sabe? E uma palavra tão linda. E eu queria encerrar com essa palavra. Beijo para vocês, Sandra, Ito, Isaú, glória a Deus pela vida de vocês. Elda, Deus abençoe. Uma semana maravilhosa para vocês. Eu queria encerrar só com essa palavra. Quando Jesus fala para os seus discípulos que ele iria morrer, Fernando, Deus te abençoe. Os discípulos ficaram muito entristecidos, sabe? E aí, Jesus deu uma palavra para eles. E é essa mesma palavra que eu quero encerrar essa live. Muito entristecidos. Mas essa mesma palavra. Jesus olha bem para os olhos deles e Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito ali: vou preparar-vos um lugar. Mas eu virei e vos levarei para mim mesmo. Leia lá, João capítulo 14. Mas só não se esqueça de uma coisa: se não fosse assim, ele não teria dito. Se não fosse assim, ele não teria dito. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele vai voltar. E sabe que antes dele ir para os céus, ele fala: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas eu e você conhecemos. Eu e você conhecemos. Conhecemos esse Deus. Conhecemos esse Espírito Santo, porque ele habita conosco e vai estar para sempre conosco. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Deus. Que você tenha uma semana abençoada no Senhor. Sheila, Ito, todo mundo que está aí. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana transformadora. Que seja a melhor semana da tua vida até hoje. Só não se esquece. Acende a chama de novo no teu coração. Acende de novo. Sai do piloto automático. Amém? Deus abençoe você. Compartilhe essa palavra. Se não for compartilhando o vídeo, como eu disse, conta para alguém, fala para alguém. Leia um pouquinho mais sobre isso. Pede para o Espírito Santo revelar no seu coração a obra da cruz. Queridos, eu sei tão pouco, eu não sei nada. Eu não sei nada perto de tantos homens e mulheres de Deus aí. Eu só sou alguém que sou apaixonada pela palavra do Senhor e apaixonada pelo meu Deus. E um dia eu prometi para Ele, e eu nunca vou me esquecer disso, 8 anos de idade. Eu prometi para Ele que eu nunca o deixaria. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu falei para Ele: eu nunca vou te deixar. E eu quero viver a minha vida para você. E hoje, com 36 anos, eu continuo dizendo isso. E para sempre eu vou dizer. E hoje eu digo que eu e a minha casa, nós dizemos isso. Eu e meu esposo, Tiago Borba, nós dizemos isso. Nós vamos estar para sempre com o nosso Deus. Não importa o que aconteça. Não importa a circunstância. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Durma, tenha sonhos lindos. Deixa o Senhor falar com você. Em nome de Jesus. Até a próxima. Amanhã tem outro devocional. Aparece aí na página. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais da palavra de Deus. Deus te abençoe. Boa noite.